Temos nessa manhã o cenário ideal para experimentarmos despertamento espiritual. Temos diante de nós a palavra de Deus, verdadeira, inerrante, preciosa. O Espírito de Deus que ilumina cada crente para que compreenda e também para que deseje cumprir a palavra de Deus. O pregador que confia no Senhor, que se propõe a proclamar apenas o Evangelho do Senhor. E o povo de Deus aqui reunido, cheio de expectativa por aquilo que o Senhor tem a nos falar. E como é bom ver o povo de Deus reunido nessa manhã. E de volta aqui o diácono Eliseu e família que estiveram em viagem. É muito bom vê-los, Neio e Mônica. Muito bom revê-los depois de um tempo em que os irmãos estiveram em viagem. O irmão Geraldo e a sua esposa, a irmã Geralda, membros da Primeira Igreja Batista de Acesita, certamente vieram visitar os filhos, filha e genro, mas também os irmãos, a família espiritual. Que bênção, irmãos, termos o povo de Deus reunido nessa manhã. Que alegria ver você aqui. Abra sua Bíblia, porque certamente pela palavra de Deus você compreenderá o plano do Senhor para o seu viver. Leremos Mateus 12, versos 1 a 8. Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do verso 1, diz-nos assim a palavra de Deus. Por aquele tempo, em dia de sábado, Jesus passou pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Como já foi dito nessa manhã, por tantos atos deste culto, queremos compreender, segundo o ensino do Senhor Jesus, que é o coração da palavra de Deus, ele que é o alvo permanente da nossa fé, o que significa agir com misericórdia. Quando falamos de misericórdia, falamos, do ponto de vista cristão, daquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. O relato que temos diante dos nossos olhos aparece em 3 dos evangelhos e deve se constituir num convite, numa inspiração, num encorajamento para que sejamos misericordiosos, nós os que pela graça de Deus também alcançamos misericórdia do Pai. A religião que se propõe a transmitir um conjunto de práticas e crenças inspiradas em alguma divindade, por vezes se esquece daquilo que é misericórdia. Eu e você, cristãos, não devemos nos esquecer. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina o que significa viver com misericórdia. Em Mateus 9, no verso 13, o próprio Jesus aqui relembra: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus tinha sido acusado de comer com publicanos e pecadores. Então Jesus diz: lembrem-se do ensino da lei que vocês admitem como divina. O Senhor espera de vocês agir com misericórdia, muito mais do que a entrega de sacrifícios. E aqui Jesus estava fazendo referência ao profeta Oséias.
Você pode conferir em sua Bíblia, Oséias, no capítulo 6, verso 6, quando nos diz assim a palavra de Deus. Oséias 6, 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Sendo acusado de valorizar gente sem valor, Jesus diz: vocês ainda não aprenderam a lei, porque entendem pela lei que eu me torno impuro ao comer com estas pessoas, mas a lei do nosso Deus diz que devemos valorizar muito mais a misericórdia do que aqueles holocaustos que vocês supervalorizam. Jesus cita o profeta porque sabia, com a sua grande sabedoria, que não poderia um profeta ser considerado refutável. Não apenas Oséias, irmãos, vejam o profeta Miqueias, muito especialmente no capítulo 6, a partir do verso 6. Miqueias, capítulo 6, verso 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Jesus, ao retrucar aqueles que condenaram os seus próprios discípulos, porque num sábado colheram grãos para se alimentarem, Jesus cita profetas e faz referência à vida de Davi, o amado rei de Israel. O homem segundo o coração de Deus, tão amado por aqueles que o acusavam. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, no verso 6, a palavra de Deus descreve que o sacerdote deu pão sagrado a Davi, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Com estas referências, irmãos, compreendemos o conflito de Jesus com os religiosos que não compreenderam aquele momento em que, segundo a palavra de Deus, num sábado, passando por plantações, os discípulos famintos, é o que diz o verso 1, começaram a colher o alimento. Fariseus, que eram em público lembrados como os senhores da religião, não se lembraram do homem em sofrimento, das pessoas famintas, tão somente acusaram Jesus de concordar com aquilo que não é lícito. Não é lícito o que os teus discípulos fazem no sábado. Para os fariseus, o sábado era sagrado, o pão também era sagrado. Matar a fome daqueles homens não tinha qualquer relação com o sagrado. Meus irmãos, ao pensar no cristianismo, que é Cristo, nós então sempre precisaremos admitir que estaremos na contramão da religião que se torna popular, da religião daquilo que é exterior e não interior. Olhem para Jesus. O que Jesus está dizendo é que é lícito agir com misericórdia. É correto, devemos fazer assim, devemos viver desse modo. Jesus compreendeu a fraqueza do homem. Os fariseus se comportaram como se não fossem homens, como se também não sentissem fome, como se não experimentassem a limitação do estômago vazio. Viam o homem apenas como prosélitos. Pessoas que têm alma, mas não têm corpo. Essa é a ideia de uma religião afastada de Cristo, que não compreende a criação de Deus no seu todo. Deus nos criou com corpo, com alma, com espírito. Precisamos
olhar para o nosso tempo, entendendo que pobres, famintos, doentes, abatidos devem ser alcançados pela misericórdia. O sábado foi mais amado pelos fariseus do que os homens. A palavra do Senhor nos apresenta Jesus questionando: vocês nunca leram aquilo que Davi, homem aprovado por Deus, ungido rei de Israel, fez quando, estando com um grupo de homens guerreiros, sob a ameaça de Saul, chegaram ao local de culto e disse ao sacerdote: estamos com fome. O sacerdote, um tanto espantado, disse: o que tenho aqui são apenas os pães quentinhos, que foram preparados hoje como a lei manda, e é o que temos aqui à disposição. Diz o Senhor Jesus que Davi entrou, verso 4, na casa de Deus, e com aqueles homens famintos comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer. É Jesus quem diz isso. Não era lícito comer, não era correto comer, nem ele, nem os que com ele estavam, apenas os sacerdotes deveriam comer. No verso 5, Jesus ainda questiona: vocês nunca leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Vejam a sutileza dos fariseus. Não é errado comer no sábado. Errado é colher o alimento, porque isso é trabalho. Jesus então diz: vocês querem tratar de religião? Pois bem, a lei diz que o pão da proposição é feito pelos sacerdotes no sábado. Precisam ser pães quentes, assados no dia do culto. Os sacerdotes não estão trabalhando no sábado? Meus irmãos, que aperto debater com Jesus. E o que me impressiona nas narrativas bíblicas é que os fariseus não aprendiam. Eles sempre tentavam encontrar Jesus em aperto. A sutileza é: Jesus, não é porque eles comeram, mas é porque eles colheram o alimento. Jesus lembra aquele grupo que os sacerdotes também trabalham no sábado e ficam sem culpa. Então Jesus diz: aqui está alguém que é muito mais digno de respeito do que o templo, o sacerdote, os pães que são postos no templo. O próprio Senhor que autorizou os discípulos a fazerem aquilo que não é quebra da lei. Porque a lei permitia, irmãos, que pessoas com fome colhessem alimentos. O dono de uma grande plantação sabia disso. Não era correto colher os grãos de alguém para vender. Isso seria sentenciado como roubo, produto de roubo. Mas uma pessoa com fome, que retira do campo aquilo que serve apenas para comer naquele momento, não estava praticando pecado. Era lícito que uma pessoa com fome, passando pela seara, retirasse ali o seu alimento. Então Jesus está questionando aqueles que, apegados ao sábado, às regras do sábado, queriam que homens com fome continuassem famintos e desmaiassem de fome. Jesus se apresentava muito diferente dos fariseus também, porque ele era capaz de compreender a fraqueza do homem. Aliás, a vinda de Jesus, o verbo que se fez carne a este mundo, é demonstração de que ele se importou, compreendeu a fraqueza do homem, nos enxergando em nossos pecados e em nossa incapacidade de nos levantarmos do nosso estado de miséria e condenação. Ele veio a esse mundo e se apresentou no Calvário como oferta por todos nós. Se existe alguém que pode falar de compreensão da fraqueza e de ação com misericórdia, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, portanto, diz: é lícito compreender a pobreza, a doença, a fome, a fraqueza do outro e agir com misericórdia, com coração, com amor, com bondade, com generosidade. É lícito a atitude altruísta. Quando convidamos os irmãos constantemente a que participem do sustento, por exemplo, do Lar de Idosos Recanto Vida, isso por meio do celeiro do amor,
ou das contribuições voluntárias mensalmente, estamos convidando os irmãos a desfrutarem do privilégio de cumprir a lei de Deus, de obedecer o Senhor Jesus, de agir com misericórdia com uma população fragilizada, vulnerável, que é cuidada todos os dias ininterruptamente naquela boa instituição que tanto amamos. Quando compartilhamos o alimento e fazemos todo mês aqui nesta igreja com quem está experimentando a falta do alimento na despensa, nós não estamos apenas entregando uma cesta de alimentos, nós estamos dizendo que queremos obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Quando convidamos você a participar da entrega dos enxovais para mães também vulneráveis, do Hospital Sofia Feldman, que atende gente que lida com o diagnóstico de gestação de risco, estamos convidando você a agir com misericórdia. Quando visitamos aquele que está enfermo no hospital, estamos convidando você a agir com misericórdia. Quando formamos equipes e nos colocamos à disposição da Missão Batista Cristolândia, lidando com pessoas vivendo na tristeza da dependência química, estamos convidando você a agir com misericórdia. Quando te convidamos a apoiar a casa de apoio, e é o que fazemos constantemente, estamos convidando você a fazer aquilo que é lícito. Quando te convidamos a orar por missões, a contribuir com a obra missionária, estamos te chamando a agir com misericórdia, simplesmente porque é lícito agir com misericórdia. Jesus intercede pelo homem fraco. Frente às acusações dos fariseus, os discípulos encontraram um intercessor, um defensor. No verso 4, Jesus diz: eles estão pecando? E por que os sacerdotes fazem o que eles fazem? Também manipulam o alimento, preparam o alimento no sábado. No verso 15, no verso 5, Jesus diz: eles estão pecando, os sacerdotes então também pecam. E por que os sacerdotes ficam sem culpa e esses homens com fome são culpados de cometer pecado? Jesus não somente compreendeu, mas também defendeu e justificou aqueles que, por causa da fome, e não porque queriam trabalhar, lucrar no sábado, por causa da fome, retiraram espigas de cereais e comeram. Nós podemos, irmãos, fazer o mesmo que Jesus fez, interceder pelo pobre, cobrando a atenção do Estado. Somos o povo cristão, mas somos também o povo brasileiro, e é nosso dever cobrar do Estado com o qual contribuímos, e contribuímos regularmente, todos os dias, que o Estado dê atenção ao pobre. Mas sabemos, irmãos, nós também precisamos fazer isso. Você precisa fazer isso onde você vive, com as pessoas que o Senhor te apresenta. E devemos fazer como igreja, porque, irmãos, sabemos, é uma grande ilusão esperar que os poderes desse mundo respondam às necessidades das pessoas. Entenda que a igreja de Jesus Cristo não deve se portar como uma instituição fria, tal como o Estado se comporta, e encara as pessoas como um número de registro, como um nome no cadastro. Precisamos fazer muito melhor. A nossa justiça deve exceder a justiça desse mundo. Então, irmãos, devemos interceder pelo fraco com todos os meios que estão à nossa disposição para cobrar, sim, de governos e governantes. Mas nunca entenda que a igreja deve terceirizar para o Estado, porque nós somos o povo de Cristo, que entende que soberanamente o Senhor nos apresenta pessoas, porque Ele quer que nós socorramos estas pessoas. O Senhor nunca se engana ao te enviar alguém verdadeiramente empobrecido, alguém verdadeiramente aflito, alguém que de fato está doente, para que você socorra, porque você é servo dele. E se o Senhor sabe que você é servo dele e sabe que você pode auxiliar alguém, ele permitirá o seu encontro com esse alguém para que você interceda por esta pessoa. Quando convidamos você a participar de uma conferência de ação social, e eu convido você a inscrever-se hoje ainda gratuitamente, ao final deste culto,
Estamos convidando você a olhar para a palavra de Deus e se perguntar, e perguntar também a esta igreja que amamos: temos agido com misericórdia, de tal modo que o reino de Deus tem sido estabelecido com aquilo que temos feito e com as causas que temos abraçado? Você também, meu irmão, pode e deve interceder pelo homem fraco. Jesus solucionou o problema. Vejam quando a palavra de Deus nos diz, no verso 8, que a declaração final de Jesus é: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que Jesus estava dizendo é: eu não apenas autorizo, como concordo, que eles continuem comendo, se eles ainda tiverem fome. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, que enxerga o coração do homem, e ele enxergou o coração daqueles homens. Jesus os conhecia muito bem, assim como conhecia muito bem aqueles que, querendo vencê-lo numa disputa verbal, apenas queriam humilhar Jesus, colocá-lo em aperto, e isso nunca conseguiram. Jesus Cristo conhecia tão bem corações que aos discípulos disse: continuem, é lícito fazer o que vocês estão fazendo. Aos fariseus disse: parem, não é lícito agir com insensibilidade. Parem, vocês não devem continuar cultivando a dureza de coração. Parem, vocês não devem se comportar como se fossem responsáveis por relações públicas dos altos céus, falando em nome de Deus como se tivessem sido autorizados por Deus. Vocês estão equivocados e fazem aquilo que não é lícito, porque toda a lei se cumpre no mandamento do amor. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo. O Decálogo apresenta a ordem de Deus para preservarmos vidas. Não cobice aquilo que dá sustentação à vida do outro, a esposa do outro, os bens do outro, a família do outro, a vida do outro. Não matarás. A palavra de Deus, portanto, irmãos, nos apresenta a solução de Jesus, dizendo: é lícito sim comer. Todos nós, crentes batistas, sabemos fundamentar muito bem a nossa doutrina, excelente doutrina do dia do Senhor. Nós temos na palavra de Deus, irmãos, o ensino de que Jesus ressurreto por 3 vezes apresentou-se em reuniões dominicais, dizendo aos seus discípulos: a paz seja convosco. Aprovou a reunião daqueles que celebravam Cristo vivo, ressurreto num domingo. Nós sabemos que o Senhor Jesus ressuscitou logo cedo num domingo, que o Espírito Santo, marco da fundação da igreja, desceu sobre o povo crente em Jesus num domingo. Nós olhamos para a descrição do Novo Testamento sobre a vida da igreja apostólica e encontramos a igreja de Cristo no primeiro dia da semana, louvando a Deus, proclamando o Evangelho, levantando ofertas para auxiliar a obra missionária, exortando os crentes a permanecerem firmes na fé. Nós encontramos farta fundamentação bíblica que, a meu ver, não nos deixa em aperto. É bíblico o mandamento de cessarmos o trabalho no domingo. É repouso para o corpo e descanso para a alma. O homem sem Deus não compreende isso, não percebe que o Deus que o criou com alguns limites. E um dos limites é esse: precisamos cessar o trabalho num conjunto de 7 dias. Então, meus irmãos, não estamos em crise quanto a essa verdade. Sabemos que é mandamento bíblico e que é uma bênção dada por Deus a reunião dominical. O dia do Senhor deve continuar sendo essa festa em que os crentes louvam a Deus pelo sustento que tem, fruto de outros 6 dias de trabalho. Mas é também aquele dia em que devemos dizer: estamos nos preparando para aquele repouso que ainda resta para o povo de Deus. A vida eterna, o repouso eterno. As igrejas devem continuar estimulando os crentes, como diz a nossa declaração doutrinária, texto excelente, a se absterem de toda forma de distração e trabalho secular.
Por isso, devemos olhar para o domingo como uma bênção dada por Deus, em que temos farto tempo para participar de reunião de oração, escola bíblica, cultos ao Senhor, sim, graças a Deus. Esta igreja continua firme dizendo, não é muito realizar um culto matinal e um culto noturno. Se fosse possível, pastor Arlécio, iniciaríamos um culto vespertino. Pastor Arlécio disse amém. Significa que é coisa boa. Mas nós continuamos dizendo, irmãos, que é especial nos reunirmos nesse dia. E tudo isso eu disse para agora finalizar dizendo a você. Mas esse dia não é maior do que aquele que nos criou com a necessidade de descanso e nos deu domingo para descanso e culto. O domingo é menor do que o homem. Se você tiver que não comparecer no culto, porque um parente está muito doente, você precisa cuidar dele. Saiba que é lícito agir com misericórdia no dia do domingo. Se você estiver a caminho dessa reunião e encontrar alguém caído na rua, precisando de misericórdia, e você tiver que cuidar daquela pessoa ao longo de um dia inteiro e acompanhá-la no hospital, é lícito agir com misericórdia. Se você, querido irmão policial militar, querida irmã que é médica plantonista, querido irmão que trabalha na companhia de energia elétrica ou na companhia de águas e saneamento, você foi escalado para trabalhar nesse dia porque você precisa cuidar de vidas, preservar vidas. Saiba que é lícito agir com misericórdia. Irmãos, a doutrina bíblica nunca nos trará incoerência. Nós estamos reunidos aqui porque sabemos que alguém, em algum lugar, trabalhando na companhia de energia elétrica, está cuidando para que tenhamos aqui a climatização funcionando, o condicionamento de ar, as luzes, esses belos instrumentos que são utilizados aqui nessa manhã e o microfone. Nós estamos reunidos nessa manhã, irmãos, porque vidas preciosas, muitos irmãos nossos estão patrulhando essa região em que nós estamos agora tranquilamente reunidos. Então, o ensino de que é bíblico ao crente cessar o trabalho e se reunir com o povo de Deus no domingo não guarda qualquer incoerência com o cuidado de vidas, a preservação de vidas, porque, como diz Jesus, é lícito agir com misericórdia. Jesus viu e fez algo. Disse que era ilícito agir como os fariseus, mas que era lícito agir como os discípulos estavam agindo, e disse aos fariseus, é lícito também que vocês ajam com misericórdia, tenham misericórdia dessas pessoas que estão com fome. Eles não estão aqui reunindo alimentos para colocar uma banca na feira livre e vender e ganhar algum dinheiro. Eles estão com fome, desfalecendo como Davi, quando estava com fome, sequer pôde pensar nas consequências do ato, e o sacerdote concordou com ele nos dias de Abiatar. Jesus viu e fez algo, porque ele prefere a misericórdia, que é de inspiração divina, do que o sacrifício que é manipulado pelo homem. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Tiago 2, verso 14. A pergunta de Tiago é: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Nós sabemos que o crente é salvo pela graça mediante a fé. Mas a pergunta do apóstolo inspirado por Deus é: qual é a fé? Qual é a qualidade dessa fé? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras,
te mostrarei a minha fé. Que proveito há em alguém sem roupa pedir auxílio e você disser: fique tranquilo, vá em paz, nu como está, e eu orarei por você. A palavra de Deus nos diz que pelas obras demonstramos o nosso apego à ordem do Senhor, o nosso amor à criação do Senhor, o nosso amor à mensagem do Senhor. Tiago 1, verso 27. Acompanhe em sua Bíblia o que nos diz. Qual é a religião aprovada por Deus? Tiago 1, 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Quando o Ministério da Família desperta os irmãos para a visitação de viúvas, faz mais do que integrar pessoas, cumpre a palavra de Deus. Quando os diáconos e os grupos de visitação buscam visitar os enfermos e aqueles que estão experimentando alguma redução na sua mobilidade, fazem muito mais do que ação social, obedecem à vontade do Senhor. Quando os pastores visitam os hospitais e fazem isso regularmente, estão agindo com misericórdia, porque esta é a vontade de Deus. Como ser cristão e não ser misericordioso? Seja cristão, estará tudo resolvido. Você agirá com misericórdia. Pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, de saudosa memória, escreve o seguinte: o evangelho não é para escravizar, mas sim para dar liberdade e ajudar o homem. Deus não oprime, mas liberta. O valor maior de nossa fé é Cristo e não regras criadas por nós mesmos. Devemos ter cautela e fugir do perigo da ortodoxia sem piedade, da doutrina sem misericórdia, do conceito exaltado acima de gente. A começar em mim. Oremos ao Senhor para que não consideremos a doutrina sem a misericórdia. Ambos são necessários e são valiosos. A doutrina, o ensino, as regras são importantes. Os valores, os princípios. Mas que isso não seja colocado em contraposição à misericórdia. É lícito servir ao Senhor. É lícito participar de uma igreja do Senhor. É lícito pregar a palavra do Senhor. E graças a Deus, não estando em contraposição a tudo isso, é lícito agir com misericórdia. O meu coração e o seu coração nos pedirão para nos esquecermos disso e até racionalizaremos. Mas eu já sou um ofertante, eu já sou dizimista, eu já estou fazendo a minha parte. Lembre-se, o Senhor não se engana, Ele sabe que você pode fazer muito mais do que tem feito, eu e você. Devemos, portanto, orar ao Senhor, para que continuemos amando o Senhor, de tal modo que compreendamos o ensino de Jesus. É lícito, sim, agir com misericórdia. Deus, pois, nos abençoe e nos permita viver assim para a glória do nome dEle. Meus irmãos, eu mencionei algumas vidas. Enquanto estava pregando, eu percebi que o irmão Haroldo e a sua esposa, a irmã Marta, também estão entre nós. Depois de um período fora da cidade em tratamento de saúde, estão de volta. É muito bom tê-los aqui. Por telefone, quando falei com o irmão Haroldo, ele agradeceu pelas orações da igreja. E hoje vejo aqui a resposta às orações. Nós queremos agradecer a Deus agora pela vida da irmã Marta, mas também por sua vida. Você que nessa manhã tem razões para render graças ao Senhor. Você pode testemunhar que o Senhor te abençoou grandemente na semana que chegou ao fim ontem. Nessa última semana você recebeu bênçãos do Senhor, graças a Deus por isso. Você que tem sido abençoado com a oportunidade de comemorar mais um ano de vida, ou de celebrar mais um ano de história do seu casamento, esteja conosco aqui à frente e nós encontraremos espaço para todos aqui. Nós agiremos com misericórdia aqui, haverá espaço para todos. E o seu nome será projetado aqui nos monitores.
Mas se porventura o seu nome não estiver sendo projetado, por exemplo, você ainda não é membro da igreja, venha a si mesmo. Nós queremos tê-lo aqui à frente e queremos parabenizá-lo. Também dedicaremos dízimos e ofertas que são também expressão da nossa misericórdia por vidas que são alcançadas por tudo aquilo que é dedicado aqui ao Senhor. Eu ainda quero convidar os embaixadores do Rei para se colocarem aqui à frente. Irmãos, antes de começarmos esse momento, eu convidei o diácono Cleivson para nos falar sobre misericórdia com um exemplo daquilo que você está fazendo. Você que está olhando para mim, que é parte dessa igreja e que coopera com a obra de missões, você está agindo com misericórdia. Também com aquilo que o nosso irmão Cleivson dirá, você perceberá isso.